Então vamos ao primeiro item, que eu considero, na minha simplicidade, o mais importante. Como eu falei, a preparação para a vistoria, ela constitui 75% do sucesso do reparo, da sua análise estrutural, daquilo que você tem que reparar. Então, eu vou apresentar aqui o que diz a regra da IACS, ou seja, se é da IACS, vale para todas as classificadoras. Vamos a isso. O que diz? Os principais itens, né? Em preparação para vistorias e execução de medição de espessuras e para permitir um exame minucioso, todos os espaços devem ser limpos, incluída a remoção de todas as placas de corrosão soltas e acumuladas nos elementos estruturais. Claro, tem gente que faz inspeção nessa condição. Exatamente nessa condição. Nós temos aí um duplo fundo, nós temos a lama cobrindo até a flange do longitudinal de fundo, e tem gente que acredita vistoria nessas condições. E nem exige para limpar, porque depois que a gente limpa e remove a lama, coisas tipo essas começam a aparecer. Então, continuando. Os espaços devem ser suficientemente limpos e livres de água, de cascão de corrosão, de sujeira, de resíduos de óleo e etc., para revelar a corrosão, a deformação, as fraturas, as avarias ou qualquer outra deterioração ou defeito estrutural. Então vejam bem, a condição de superfície para uma preparação de vistoria e de medição de espessura, ela é fundamental. Se vocês aceitarem fazer essa vistoria com lama no fundo, com borra no fundo, com cascão no fundo, ou qualquer outro lugar, seja horizontal ou vertical, vocês podem estar encobrindo defeitos estruturais. Como, por exemplo, no fundo, nós temos de alguns navios, como os petroleiros, como os FPSOs, nós temos a formação de pitchings. E nós vamos ver isso com muito cuidado. Se nós tivermos uma camada de borra em cima do pitching, você não vai ver o pitching. Se você não for ver o pitching, como você vai fazer qualquer tipo de inspeção estrutural e ter um resultado que reflita essa condição? Impossível. Um outro erro muito comum, nós temos cascão, aquele folhado da Colonial, colado na superfície estrutural. Esse cascão pode esconder várias coisas, trincas, podem esconder furos, pode esconder, como eu já falei, pitching. Então, se você não remover esse cascão, o que vai acontecer? Normalmente, as pessoas fazem a inspeção estrutural, medição de espessura, aquele negócio todo, tem um resultado, faz a especificação de reparo, chega lá no estalheiro, e aí o estalheiro, não, vamos pintar aí esse tanque aí para dar uma sobrevida a ele, e está com muito cascão, então vamos fazer um tratamento de pintura, ok. E aí quando você começa a fazer a preparação de superfície mecânica para fazer o tratamento de pintura, ou seja, você remove o cascão, você remove a sujeira, você remove os resíduos, você remove a borra, começa a revelar os defeitos que não havia antes. A gente vai ver com muito cuidado e muito detalhe que às vezes diferenças de 10 centímetros aonde você mediu, tá bom? E logo um pouquinho depois está muito ruim. Eu não gosto dessa palavra bom e ruim, a gente ainda não aprendeu aí a usar a palavra certa. Até a gente aprender, eu vou usar esse bom e ruim, mas vocês depois não façam mais nenhuma associação de inspeção estrutural com bom e ruim. Isso não existe. Então, é muito melhor vocês fazerem uma excelente preparação de vistoria para que vocês não tenham surpresa quando você for executar o reparo. Esse é um erro comum que a gente aqui na nossa área naval, na nossa beira de cais, nós cometemos muito frequentemente. Aliás, esse é o maior erro que eu vejo que se comete aqui em AJB. Nós precisamos encarar o fato. Então, é a mesma coisa você ter um câncer e querer se enganar
e não fazer a avaliação mais profunda. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então não adianta, porque isso vai ter uma consequência lá na frente. Então é melhor a gente fazer a preparação, a gente colher todos os dados necessários para que a gente possa fazer uma análise estrutural e que a gente não tenha um desvio muito grande daquilo que foi estimado e orçado, daquilo que realmente aconteceu lá na Docage ou lá no seu reparo. Até porque, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu já trabalhei muitos anos em reparo, tanto em Portugal quanto no Oriente Médio, e eu era coordenador de reparo nesses dois locais, o que acontecia era, quando o armador faz a licitação internacional do reparo, agora estou falando só de estrutura, tá? Tem as outras partes não vamos falar aqui, mas da parte estrutural. O estaleiro coloca uma tabela de preços bem enxutos para ganhar o cliente. A partir do momento que o navio vem para o estaleiro e se algum reparo estrutural adicional acontece, que não está previsto na especificação original, a tabela é outra. E eu vou te dizer qual é a tabela, é vezes 4. E aí o estaleiro diz, olha, nós não temos previsão para esse aumento de trabalho, nós temos outros navios aí, e se você quiser fazer, é vezes 4. Se não, a gente vai fazer só o que está especificado. Claro que você já desmobilizou o navio, já está lá no estaleiro, claro que você vai fazer e vai aceitar as condições do estaleiro. Então, esse é um impacto inicial no preço. O segundo impacto, no tempo. Então, se eu tenho 100 toneladas de aço na especificação original, isso corresponde a 25 dias. Se eu tenho um adicional, vamos colocar um dobro, 200 toneladas, ou seja, 100 a mais, vocês acham que o estaleiro vai dizer quantos dias são? Ao bel prazer do estaleiro. Então aí você começa a ser refém do estaleiro, você começa a ser refém daquela análise estrutural mal feita que começou errada aonde? Na sua origem. E qual é a origem? Preparação para a vistoria. Então, esse é o primeiro ponto básico que eu quero enfatizar aqui com vocês. Não economize nem tempo, nem dinheiro, nem esforços para se fazer uma boa preparação de vistoria. Porque você fazendo uma boa preparação de vistoria, 75% do sucesso do reparo estará garantido. Os outros 25% a gente vai ver a seguir.